Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Depois de um bom tempo, né, Cris, eu voltei aqui à bancada do Startup Life. Com saudades. É verdade, eu vim hoje porque a gente está com convidados aqui mais do que especiais aqui para participar do nosso episódio de hoje. E apresenta um pouquinho para a nossa audiência quem eles são, Cris, e qual é o nosso assunto de hoje. Como a gente está chegando na reta final do ano, né, no último mês, a gente vai então falar um pouco sobre como foi o mercado tech agora em 2023 e principalmente projetar o mercado tech para 2024. E para isso a gente tem convidados mais que especiais. E agora, Lion, eu vou me sentir como vocês se sentem quando tá eu e o Cristiano da Cirrus. Por quê? Fica dois crias num podcast, né? Sim. Porque nós temos dois Daniéis. Dois Daniéis. Então, um deles é o Daniel de Oliveira, diretor-geral da linha da PaySmart da Evertec Brasil. Bem-vindo, Daniel. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Lion, né, pelo convite. Cris, a gente é parceiro da Silva Lopes há um tempo e acho que é a primeira vez que eu gravo com vocês aqui, mas é um prazer. E só fazendo uma correção, mas não é culpa de vocês, é porque as coisas estão mudando muito rápido. Em fevereiro, a gente foi adquirido pela Evertec, então Sim. Os títulos mudaram. Mas agora, dia 1º de novembro, a gente adquiriu a Sinqia também. Agora a gente está fundindo as operações da Evertec e da Sinqia. E aí o meu cargo mudou de novo, né? Acho que eu sou uma das poucas pessoas que já mudou 2 vezes de job description em menos de um ano. Mas a gente está estruturando uma nova vertical de pagamentos agora, junto com a Sinqia. Então, meu cargo agora oficialmente é diretor de pagamentos. Legal. Então... Legal. Bacana. Então, a gente já vai atualizar aqui. Atualizando em primeira mão aí para o mercado. E é bom que também a gente já sabe que temos projeção para 2024. Exatamente. Né? O Daniel vai contar um pouco disso para a gente. E também temos o Daniel Afonso, que é CEO da SafeWeb. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Cris. Obrigado, Lion, pelo convite. Parceria aqui do Daniel. E prazer estar aqui conversando com vocês. Maravilha. E com a nossa audiência. Né? Maravilha. Cris, para a gente aquecer um pouco aqui os motores, posso abrir aqui já a rodada de pergunta? A gente teve, nos últimos anos, assim, um ambiente de tecnologia bem aquecido, assim, né? Então, se a gente for analisar 2020, 2021 e 2022, a gente teve um aumento bem expressivo do mercado de Venture Capital, mas a gente vê que nesse 2023 a gente teve uma retração no mercado de Venture Capital, mas a gente teve uma expansão muito grande nas fusões e aquisições. E aqui a gente está falando com dois empresários que estão no mercado de fusões e aquisições, né? Os dois Daniéis passaram por operações esse ano, e eu queria entender um pouco da visão de vocês, né? A PaySmart foi adquirida, né? O Daniel da SafeWeb fez aquisições também, e agora a Evertec Brasil fez a aquisição da Sinqia. Como que vocês enxergam esse mercado hoje, de 2023, super aquecido em fusões e aquisições? Vocês acreditam que em 2024 a gente vai passar por algo semelhante? Ou foi uma tempestade perfeita assim, em 2023 para tudo isso acontecer? Eu acho que posso começar aí. Bom, primeiro acho que o ano não acabou ainda lá. Eu acho que tem mais coisa acontecendo. Digo mesmo. Exato. E a gente está trabalhando muito, tá? Para que sigam acontecendo coisas e se tudo der certo, talvez a gente tenha mais novidades aí nos próximos tempos. Então não dá para dizer que o jogo só termina quando acaba, né? Então, em 2023 ainda tem mais coisa para acontecer. E também, assim, se for olhar, tudo bem que o N igual a 1 é meio ruim, mas a gente, se olhar olhar internamente, a gente teve um ano muito movimentado com M&A na companhia. Então, assim, a gente, enfim, teve a aquisição da PaySmart em fevereiro, agora em novembro a aquisição da Sinqia, valores expressivos aí no mercado nacional. Então, assim, a Evertec, enquanto companhia, tem investido muito no Brasil. A gente fica muito feliz também de fazer parte disso e de ver que, quer dizer, o Brasil era uma região meio inexplorada para a companhia até então, e agora a gente está com muita coisa acontecendo, muita perspectiva, muito empolgados, muito animados com o ano que vem, os próximos tempos. Então, da nossa parte, eu posso dizer o seguinte: tem muita coisa para fazer, tem muito problema para resolver de cliente que a gente sabe que está sendo mal atendido, e a gente vai continuar trabalhando para fazer 2024 ser um ano ainda mais interessante e movimentado. Legal, legal. Pelas falas aí já sabemos que temos novidades. Será que a gente vai conseguir arrancar alguma aqui no podcast? Vamos ver. Vamos lá.
Do meu lado, gente, eu consigo ter... Acho que eu consigo ter, dentro do grupo SafePar, eu consigo ter uma visão bem ampla, assim, das necessidades tanto de uma empresa um pouco mais consolidada, como é que ela está enxergando o mercado, que é a SafeWeb, e a gente tem ali algumas startups que a gente, né, que a gente investiu, que a gente tem no grupo e que estão num estágio, algumas de scale-up, outras ainda mais iniciais. Então, eu vejo claramente o que o Lion colocou. A gente teve uma escassez bastante forte de grana, né? Disponível. Tem estudos aí que teve retração de 40%. De crédito disponível, né? Todo mundo sendo muito mais, né? O investidor sendo muito mais criterioso para alocar recurso. Uhum. E com isso, poxa, a gente olha as nossas startups. Os caras, enfim, todo mundo precisa de recurso, né? Principalmente naquela fase de tração ali, todo mundo precisa fazer já passou pela enfim, sabe que o negócio para de pé, sabe que é consistente, mas precisa daquela grana para fazer tracionar. Então, aqui surge, eu acho que é boa parte do aquecimento que teve na questão de M&A também, um pouco disso, tá, Lion? E do outro lado, quando eu olho, por exemplo, a estratégia que a gente adotou na SafeWeb, foi claramente uma estratégia, olhando, né, aí uma companhia mais consolidada, mais musculosa e tudo mais. A gente tinha um cenário de consolidação de mercado muito claro, posto, né, aonde o outro lado, as empresas menores que atuam no nosso ramo, estavam justamente precisando desse investimento, muitas vezes, passando por um momento de estagnação. Sim. E a gente entendeu que a consolidação, essa M&A no lado da compra, né, faria todo sentido e proporcionar enfim, a consolidação de mercado que eu falei antes. Sim. Mas então, Lion, assim, eu entendo que em 2024, mesmo com essa queda de juros prevista aí na economia e tal, que a gente não sabe muito certo para onde que vai, com algumas variáveis ainda não definidas, mas eu acho que o cenário de M&A deve continuar aquecido. É legal. Isso é um ponto interessante, porque nos últimos, vamos dizer assim, 3 meses para cá, a gente vem fazendo um trabalho bem forte aqui dentro do escritório, junto com o Pedro, né, que o Daniel ali da Evertec trabalha mais próximo junto com o Pedro. O Pedro é economista aqui, então a gente vem fazer um trabalho bem grande de estudo de mercado, para entender o que tem acontecido com o mercado, né? A gente tem consumido vários relatórios, contratados relatórios para entender. E a gente tem uma previsão de que o segundo semestre do ano que vem inverta um pouco essa lógica, né? A maioria dos fundos estão fazendo captação e previsão de dinheiro voltar para o mercado a partir do segundo semestre. E isso pode encarecer papéis, né? Então, hoje teve muitos processos de aquisição, justamente por um valor mais escasso dentro do mercado, os papéis ficam mais baratos. Dentro da estratégia muito clara de ambos, né? Porque a gente tem aqui a oportunidade de conhecer como que é a estratégia de ambos aqui. Como vocês enxergam isso? Muda alguma questão da estratégia que vocês têm para o próximo ano? Ou vocês têm plano B, plano C para isso? Como que vocês estão enxergando o mercado se ele voltar a ser aquecido novamente? Bom, a nossa estratégia, enfim, que vocês conhecem já bastante bem, a gente não muda, tá lá? Muito provavelmente não mude, porque tem um aspecto bem específico ali do nosso mercado, né? Do mercado da certificação digital, de assinatura eletrônica e tudo mais, que a gente, assim, é muito claro que essa indústria toda, ela se pulverizou muito para ver uma disseminação, uma massificação do uso no Brasil, né? E claramente vai passar pela consolidação que eu comentei antes. Então, tem muitos players, é um número muito grande de participantes, né? Então é muito natural, isso a gente já viu acontecer em muitas outras áreas de atuação no ecossistema de tecnologia. Então, assim, cara,
mesmo que aqueça um pouco, mesmo que mude um pouco as variáveis, é pouco provável que a gente mude em termos de estratégia. Sim. Né? Talvez a gente possa, enfim, ir com um pouco mais de ímpeto, um pouco menos, aumentar um pouco a velocidade, diminuir um pouco a velocidade, mas a estratégia dificilmente a gente vai mudar. Perfeito, perfeito. E vocês aí, Daniel? Olha, eu não sou mais o responsável direto por M&A, né? Então, agora numa corporação multinacional, enfim, as coisas são um pouco mais complicadas. Eu não consigo mais dar toda a minha opinião pessoal sobre estratégia, etc. Algumas coisas eu não posso falar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, acho que em relação ao Brasil, acho que existe uma vontade de seguir e investir no Brasil e seguir... tornando o Brasil o mercado mais relevante. Assim, hoje o faturamento da companhia tem, né, o Brasil representa uma parcela significativa do PIB da América Latina e isso não está proporcionalmente representado no faturamento da companhia. Então, a gente sabe que tem mais potencial para crescer no Brasil, a gente está crescendo no Brasil, tanto organicamente quanto inorganicamente, né? Assim, acho que a compra da Sync agora mostra o tamanho da importância do Brasil também. Sim. Então a gente sabe que vai continuar crescendo e assim, historicamente tem também um histórico aí de aquisições, né? Então a própria Sync, né, nos últimos anos comprou 24 empresas, né, majoritariamente no Brasil. Então assim, existe uma máquina de M&A também rodando que tudo indica que ela não vai parar, né? Não é a ideia parar. Então a gente segue também com essa estratégia de continuar olhando o mercado, continuar olhando empresas que fazem sentido. Claro, não é qualquer empresa de qualquer maneira, mas sim, acho que existe oportunidade ainda de seguir com novas aquisições também. Perfeito. Até aproveitar, né, Cris, a oportunidade aí, para quem a gente falou tanto da SafeWeb, falou da Evertec, fale um pouco do negócio de vocês também, né? Porque todo mundo se conhece aqui, mas talvez o pessoal lá do outro lado não conheça ainda. Daniel, fala um pouquinho do que é a SafeWeb, depois Daniel fala um pouquinho do que é a Evertec também. Bom, pessoal, a SafeWeb é uma empresa que nasceu com uma cultura muito forte, uma empresa de tecnologia que nasceu com uma cultura muito forte de segurança da informação. Isso quando se falava muito pouco ainda em segurança da informação, né? A empresa é fundada em 96, já tem algum tempo de estrada, né? E aí, ainda no início da trajetória, surgiu a infraestrutura de chaves públicas no Brasil, foi criada, né? ICP Brasil e toda a questão do certificado digital, a certificação digital. E aí a gente entendeu que aquilo ali tinha tudo a ver com o nosso core de segurança da informação e era uma oportunidade muito boa de ter um produto que tivesse potencial de massificação. E aí a gente foi, assim, um dos pioneiros da certificação digital no Brasil, né? Falando em termos de Rio Grande do Sul, sem dúvida, nós fomos pioneiros, né? Mas, inclusive, até um do Brasil. E aí, ao longo do tempo, foi uma trajetória que, enfim, a gente foi galgando, né, dentro dessa questão da infraestrutura de chaves públicas e até hoje o certificado digital ainda é um dos carros-chefes da companhia, né? Então, pode-se dizer que a Safe é uma das fábricas de certificado digital que existe no Brasil, né? E depois, obviamente, existe muitas... empresas que revendem esses certificados digitais que o empresário, do modo geral, acaba emitindo em algum local, agora até por videoconferência, né? Já há algum tempo, mas existem algumas que detêm a tecnologia, digamos assim, e a Safe é uma delas, né? Além disso, a gente acabou constituindo algumas outras operações, como eu comentei antes, né? A gente formou um grupo empresarial que se chama Grupo SafePar. Uma das operações é uma operação de meio de pagamento que se chama Safe to Pay, tá? A gente tem também uma empresa focada em formalização eletrônica de documentos, que é a Plúrio, né? Que atua no mercado tanto de assinatura simples, assinatura qualificada de documentos eletrônicos, e uma operação voltada para compliance e gestão de risco, né? Gestão de risco e compliance.
Também aí me perguntam muito se a Safe Comply, né? Daniel, a Safe Comply é uma empresa voltada para LGPD? Sim, também, gente. A Safe Comply, ela atua, né, dentro ajudando as empresas a se adequar à LGPD com um software de gestão de risco e compliance, mas não só a LGPD, mas também qualquer estratégia que a empresa tenha de privacidade de dados, segurança da informação, como ISO 27000 e assim por diante. Então, esse é um pouquinho do nosso ecossistema. Legal. E o Daniel, eu tive a oportunidade de conhecer uma sala cofre, que isso é um negócio inacreditável, assim. Olha, ele voltou muito impressionado. Eu achei muito legal. Eu realmente achei muito legal mesmo, porque tudo aquilo que tu vê de sistemas de segurança, né, com Chinese Wall, e daí checkpoints para tu conseguir acessar, isso tudo é de verdade, assim. Não é só de fantasia, né, Daniel? Não, tem a ICP Brasil, ela tem um regulatório bem robusto, né, para tu ser uma autoridade certificadora, ser uma autoridade de carimbo do tempo, alguns credenciamentos que a gente obteve ao longo do tempo, tu vai tendo que ter, adequando, né, estrutura física, estrutura lógica, estrutura de pessoas e assim por diante. Então, tem uma estrutura bem robusta envolvida ali. Legal. E, Daniel, fala um pouquinho... acho que pode começar pela PaySmart. Eu vou fazer um outro comentário engraçado, né? A gente entrou aqui nessa sala, foi em 2021. Final de 2021. E daí, olhando ali na recepção, tinha lá uma empresa chamada PaySmart. E daí eu falei assim, pô, esses caras devem, né, pelo nome, com certeza, trabalhar uma fintech, né? Daí eu falei pro Lucas, vai lá, bate lá na porta dos caras. E foi literalmente assim que a gente criou o relacionamento com a PaySmart. Fala um pouquinho de como que surgiu a PaySmart, da onde que surgiu a Evertech. Legal. E um pouquinho mais do negócio. Eu vou só reforçar aqui, como tem muito Dani nessa mesa aqui, eu vou, né, que é o Daniel Oliveira da PaySmart, só pro ouvinte não se... Eu já tô me perdendo aqui, imagina se ele tá escutando a gente sem nenhuma dica de vídeo, né? Mas a PaySmart foi uma empresa fundada em Porto Alegre em 2004, ainda com outro nome. Depois a gente passou por uma fase de aceleração e depois, mudamos o nome para PaySmart, para ser uma plataforma de pagamentos. Então a gente começou como uma plataforma de pagamentos para emissores de cartão, emissores de programas de benefício. A gente, enfim, logo no início a gente era uma empresa totalmente bootstrap, de consultoria. Aí aos poucos a gente foi fazendo software. Depois a gente montou uma plataforma, colocou essa plataforma na nuvem, começou a fazer essa plataforma como serviço. E aí, mais para frente, virou uma processadora de meios de pagamento. E quando a gente se conheceu, né, porque a gente também constituiu uma outra empresa, uma instituição de pagamentos, para poder fazer alguns serviços de valor agregado, assim, acima da camada de processamento, facilitar a vida de emissores que queriam se plugar no ecossistema de pagamentos, né? E aí foi que a gente conheceu a Silva Lopes e tem sido cliente desde então aí. Então foi aí que começou o relacionamento, né? A gente tinha já essa empresa que foi evoluindo para ser uma processadora de pagamentos, criou uma IP também, né? Uma instituição de pagamentos, e aí a gente passou a trabalhar juntos. Mas depois isso a gente vem crescendo aí e vem crescendo forte nos últimos anos, chegou a crescer 2 dígitos aí em alguns anos seguidos, assim, né? Crescemos 70% em 2021, mais de 90% em 2022, enfim, foi, né, uma fase de muito crescimento assim, rápido. E aí, então, agora em fevereiro de 2023, a gente foi adquirido pela Evertech, que é uma empresa multinacional que atua em 26 países, tem operações em 26 países, e tem uma plataforma também de processamento, mas não só para emissores, para processamento adquirente. Tem também muita coisa em relação a antifraude, né? Sistema de prevenção à fraude. E agora com a Sinqia, quer dizer, uma atuação ainda maior aí, com novas verticais também. A Sinqia
tem software para core bancário, tem software para consórcios, tem software para previdência, enfim, tem para Pix, enfim, tem uma série de serviços aí. E agora, então, quando a gente fala o que é a PaySmart, o que é a Evertec, o que é a Evertec mais Sinqia, acho que eu preciso de um podcast inteiro para poder explicar o portfólio, né? Mas eu acho que, falando sobre a PaySmart agora deixou de ser uma empresa isolada, virou uma subsidiária da Evertec e uma plataforma. Então, hoje a PaySmart é uma das plataformas que a gente tem, é uma plataforma para processamento de meios de pagamento para emissores, né? E aí, conectada a essas outras pecinhas aí do ecossistema da Evertec, que, claro, aí, como eu disse, é algo bem maior e mais amplo, né? Sim, perfeito. E, Cris, eu estou monopolizando aqui. Não, pode fazer a pergunta. Eu gosto muito, quando a Cris falou que a gente ia bater esse papo, eu gosto muito porque vocês trabalham em áreas que estão muito em voga hoje, né? O mercado de fintech é um dos principais mercados latino-americanos de tecnologia e o mercado de segurança também. Né? E quem não é fintech quer dar um jeito de virar fintech também. Né? Exatamente. Então, assim, são dois mercados que eles estão bem pulsando, né? Mas não são duas empresas novas, são empresas já com um longo histórico, assim, né? A visão de vocês, assim, agora, não falando nem visão de futuro, mas a visão do mercado de vocês, quando vocês começaram para hoje. O quão evoluiu, na visão de vocês, o cenário de tecnologia brasileiro, tanto na parte de segurança, para o Daniel Nassifeb, como para a parte de fintech, para o Daniel Oliveira. Aí. Quer começar? Eu vou até contar uma curiosidade, isso há muitos anos atrás, ainda não tinha barba branca nessa época. A gente chegou a trabalhar num dos primeiros projetos no Brasil que combinavam certificação digital e pagamentos, que foi um projeto do Banrisul. Então, eu, apesar de ter enveredado muito mais para o caminho de pagamentos tradicionais, eu conheço bastante a parte de certificação digital. Legal. E aí, na época que eu ainda desenvolvia software, eu cheguei a desenvolver muita coisa de CP Brasil e aplicativos dentro de cartão para implementar a certificação digital. Então, conheço bastante assim, da parte de certificação digital. Acabei, por uma questão de... Eu não acredito em destino, mas a vida me levou mais para o mundo de pagamentos do que do mundo de certificação digital em si. Mas é uma área que eu ainda sigo e acompanho e tenho muito carinho, muita gente conhecida que eu gosto e tal. Então é uma área que eu conheço e curto. Assim, eu vejo hoje, assim, falando de evolução de fintechs nos últimos anos, eu acho que qualquer pessoa na rua que você perguntar, ela sabe o que significa a palavra fintech, ela provavelmente pode até não saber exatamente a definição de fintech, mas ela sabe o que os bancos digitais têm trazido de benefício para a sociedade, o que pagamentos podem fazer, né? E principalmente comodidade pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Então, e aí a gente está falando de pagamentos por aproximação, está falando de Pix, está falando de ter um aplicativo no celular que pode fazer pagamentos, sabe? Pagamentos no e-commerce, enfim. Então, eu acho que a facilidade que a gente pode ter com pagamentos no século XXI, isso está mais palpável para as pessoas, né? Isso é algo que antes era muito abstrato, era uma coisa que pouca gente tinha acesso a pagamentos eletrônicos de uma maneira conveniente, simples, etc. Não é nada assim super novo, né? Se a gente olhar para a base da tecnologia de pagamentos hoje que a gente usa em bancos, etc., é uma tecnologia que a Europay, Mastercard e Visa fizeram lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, chamada EMV. Então, essa tecnologia é a base que a gente tem hoje para pagamentos de maneira global, assim, e é uma coisa que já existe, né, desde o início dos anos 2000. Mas agora isso está acessível para qualquer pessoa. Quer dizer, qualquer pessoa hoje tem na sua carteira um cartão de pagamentos com aproximação, tem um celular que faz pagamentos por aproximação. Se não tiver uma antena NFC no celular, a pessoa consegue fazer via QR Code, consegue fazer Pix. Então, esse ecossistema de pagamentos que a gente vem falando há 20 anos, e que ele era um pouco inacessível, ele passou a ser palpável. Então, as pessoas têm isso na palma da mão hoje. Eu acho que está um pouco mais materializado. Está mais fácil para a gente explicar o que a gente faz. Sim. Há 20 anos atrás, a gente cortava um dobrado para explicar para a família que diabos que a gente estava fazendo, né? Com uma processadora de pagamentos e, sei lá, falando de segurança e tudo mais que a gente precisa para garantir que os pagamentos aconteçam de forma segura.
Agora isso está mais fácil de explicar. Não que ficou mais fácil, né? Mas está mais fácil de explicar. E teve uma adesão muito grande, né? Sobretudo, claro, com um período que a gente viveu que não foi um período bom, mas teve esse seu lado positivo, que teve mais gente aderindo à tecnologia durante a pandemia, né? Mas foi um período que muita gente começou a utilizar pagamentos eletrônicos, né? Eu mesma confesso que a última vez que eu entrei no banco foi no início da pandemia para desbloquear o meu celular, para poder fazer pagamento. Não, e até, assim, algumas questões culturais, assim, por exemplo, que a gente via, né? No Brasil, me chamaram muitas vezes para falar sobre isso, por exemplo, fraudes. Tinha alguém que falou que o cartão por aproximação não era seguro, porque tinha um vídeo de alguém no metrô que tinha sido roubado, etc. Enfim, e aí, quando a gente vê, isso deixou de ser já uma coisa do imaginário, uma coisa meio mitológica, e passou a ser um negócio do dia a dia. Então, as pessoas estão vendo que aquele negócio funciona, que dá para pagar com aquela conveniência, enfim. Então, deixa de ser um negócio mirabolante que aparece no Fantástico e tal, e passa a ser algo que está no dia a dia das pessoas, né? É um pouco mais palpável. Então, acho que isso também, essa aculturação da população contribui para a gente ter algo que era meio assim esotérico, agora é um negócio que está no dia a dia de todo mundo, né? Não é mais uma abstração. Perfeito. A questão da segurança, eu vejo que a gente ainda está uma casinha atrás aqui a relação à fintech, né? A gente ainda não é tão palpável, a gente ainda tem dificuldade de explicar para a família o que faz, tá? E eu acho que passa, assim, tem toda uma questão, tá todo mundo ainda com... existe um medo, existe uma dor. Todo mundo sabe que a segurança da informação é um problema, né? Sim. Só que, vamos lá, se a gente dividir ali as empresas, obviamente as big, né? As big corporates, a gente olha lá o relatório do Gartner, hoje está entre os 3 maiores investimentos de todas as big corporates, está em segurança da informação e tudo mais, né? Só que isso ainda não é uma realidade para a grande maioria das nossas empresas, dos nossos CNPJs, e mesmo na gente, na nossa vida, no nosso CPF, na nossa vida pessoal. Não desceu não ainda. Permeou. Não permeou na sociedade ainda. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com experiência, com facilidade. A fintech, as fintechs, né, através de muita experimentação, obviamente muito investimento, né, teve muita grana investida nesse negócio. Teve, cara, a experiência de uso de hoje, a gente citou várias aqui agora na fala do Daniel, né, muita coisa foi simplificada. Sim. Na parte de segurança ainda é tudo um pouco mais difícil, um pouco mais duro. E obviamente que normalmente são variáveis que justamente são antagônicas, né? Sim. Facilidade de uso versus segurança. Geralmente isso aqui é um binômio que nas empresas de tecnologia a gente está o tempo inteiro olhando para isso. Experiência de uso do usuário versus segurança. O quanto eu abro, quanto... mas eu me fazendo uma provocação assim para todo mundo que trabalha com segurança da informação, eu acho que a gente tem que experimentar mais, a gente tem que testar mais, a gente tem que nos provocarmos mais. Sim. Porque de fato o assunto ainda é muito complexo, ainda tem muito pouca gente que domina de fato e gente, não é simples. Sim. Só que, vamos lá, todo mundo vai aqui na farmácia comprar um medicamento e tem que responder ali um questionário de 20 perguntas para comprar um melhoral infantil, sim, né? O quanto isso está certo, o quanto está errado, quem tem direito a quê, quem que é o dono daquela informação, enfim. Fica aqui uma dica para um outro podcast para a gente falar só sobre isso. Mas eu acho que a gente, na segurança, a gente ainda está aí alguns anos atrás da questão das fintechs aqui, tá? Sim. Em que pese, lá para concluir aqui a fala, para não monopolizar, assim como o Daniel falou na questão da fintech, gente, a teoria base da segurança da informação é a mesma. Ele sabe que, né, a criptografia de chaves assimétricas ali é da década de 80, tá? Se não é antes. Então, assim, são coisas consagradas, né? Mas que ainda não foram colocadas de uma forma simples o suficiente para que possam ser consumidas pela grande sociedade. Isso é um ponto interessante na fala do
do Daniel, né? O pessoal... vai ser assim o episódio hoje, não tem... Se errar, chama de Daniel, tem 50%. Mas porque realmente, né? A gente vê a evolução, a aderência do mercado de fintech muito pela experiência do usuário, né? Se tornou muito prático tu aderir. Tu não tem muitas barreiras de entradas, né? Então, eu sempre... Eu vou num restaurante que é perto da SafeWeb, que é a Porto Belo, a churrascaria. E é uma churrascaria super tradicional e a vida inteira eles só aceitavam papel, dinheiro. Não, nunca aceitava dinheiro ou cheque. Cartão, jamais. Cartão não aceitava nada. Agora aceita Pix. Agora aceita Pix. E daí eu falei, cara, agora o Pix veio pra ficar mesmo. Porque a Porto Belo, de 40 anos, nunca aceitou nada, mas aceita Pix. Por quê? Porque é fácil a adesão, né? É muito fácil a adesão. Só que depois que acerta a mão, né? Vamos dizer assim, um dos principais cases que a gente tem foi o Nubank, acertou a mão de como comunicar, de como ter experiência, né? É um case de ser analisado, que eu vejo que talvez na parte de segurança, de certificação, ainda a gente não conseguiu fazer o usuário em si entender, primeiro, a importância daquilo, e segundo, ser algo muito natural, assim, né? Quem aqui usa, por exemplo, uma VPN para acessar a internet, sabe? Não tem ainda. Isso é algo muito básico, mas ainda não parece que não acertou, não teve essa adesão assim muito, muito forte, né? Pegando a experiência de fintech, assim, e daí trago para vocês o que vocês acham que falta para o futuro próximo aí, que todo mundo sabe que a segurança de informação é algo mais... Talvez seja o ponto mais importante no mundo de tecnologia hoje. Mas o que falta, talvez, para a gente conseguir ter essa adesão em nível populacional mesmo, assim, sabe? Da população entender, cara, isso daqui é importante, isso daqui eu tenho que ter o meu cuidado, tenho que fazer alguma coisa, porque é complexo, né? Tem uma piada antiga aí no mercado de pagamentos que é o seguinte, que na hora de fazer esse balanço entre segurança e usabilidade, né? É fácil acabar com a fraude, né? Se você zerar as autorizações, botar 0 autorizações, vai ter 0 fraude. Né? Então, sim. Basta não ter nenhuma transação. O problema é o cliente. Então, mas enfim, brincadeiras à parte, assim, esse balanço ele é difícil, ele não é trivial. E a gente... o que vale mais a pena? Você exigir a senha para toda e qualquer transação e aumentar a fricção de uma compra de um refrigerante? Ou você ter possibilidade de fazer autenticação de forma simples, usar métodos de autenticação como, por exemplo, biometria, né, que a gente consegue usar no celular. Agora, qualquer celular tem, né, validação biométrica por fingerprint ou por impressão digital, ou íris, enfim, ou face, etc. Quer dizer, você consegue ter métodos de autenticação, você consegue combinar métodos, é uma coisa que... Isso talvez acho que é uma das coisas que a gente tem agora de novidade, né? Coisa que há 20 anos atrás a gente não tinha. 20 anos atrás, nem todo mundo tinha um dispositivo no seu bolso que consegue validar a biometria, que tem um GPS, que te dá a geolocalização, que consegue... armazenar comportamentos do usuário, sabe como é a velocidade que o usuário anda, enfim, a gente tem hoje acesso a uma quantidade muito maior de parâmetros para entender a jornada de cada usuário e saber o que está acontecendo. Então, acho que essa, para mim, é uma das principais mudanças de paradigma assim, que a gente tem nos últimos anos, porque a gente tem... o mundo mudou, quer dizer, há 20 anos atrás a gente fazia certificação digital, fazia pagamentos com um PC, né? Sim. E agora a gente está fazendo pagamentos, está fazendo certificação digital, não só com um PC, às vezes até muita gente sem nunca ter usado um PC, ou raramente usando um PC, mas a gente tem um dispositivo que é quase universal, né? Então acho que essa é uma das diferenças, mas eu acho que tem muito potencial aí justamente para as empresas que conseguem entender essa jornada do usuário, entender que não adianta você ter 100% de segurança e 0 usabilidade e nem 100% de usabilidade e 0 segurança, né? Que a gente tem que medir e tem que ter cenários, tem que entender, cada jornada tem uma forma de fazer, acho que tem mais sentido. A gente, na Evertec, né, a gente gosta muito de olhar para essa questão de dar possibilidade de escolha para o usuário. Então, uma pessoa, por exemplo, ela de repente vai lá nessa churrascaria que você falou e ela lá não tem uma maquininha de cartão, então ela vai pagar com Pix, o cara só aceita Pix lá, né?
mas você vai num outro restaurante, quer dizer, onde tem uma fila, provavelmente lá vão ter algumas maquininhas de cartão. E aí você vai lá e paga com um cartão por aproximação ou um celular, quer dizer, com uma experiência muito mais rápida do que o Pix ainda, né? A gente está falando de ter uma evolução do Pix no futuro para ter Pix contactless, etc. Mas hoje em dia, se você olhar o tempo de uma transação com o Pix e o tempo de uma transação por aproximação, né, é mais conveniente para as pessoas uma transação por aproximação. Sim. Então, acho que tem muito espaço para entendendo justamente essa jornada aí, onde é que está a dor de cada usuário, né? Que as pessoas são diferentes. A gente não adianta ter uma bala de prata que achar que a gente vai resolver o problema de todo mundo com uma única tecnologia. Sim. A gente poder fornecer maneiras diferentes de pagar para as pessoas, eu acho que é o caminho. E, claro, com segurança e com usabilidade, né? Assim, a gente tem que se preocupar com o que está lá atrás, a gente tem que desenvolver sistemas seguros, tem que ter certificações, tem que ter, né, tudo que a gente precisa para regular um ambiente de pagamentos, um ambiente de certificação, enfim. Mas tem que ter esse balanço. Esse balanço, perfeito. Esse desafio, ele passa pela educação do usuário, porque quando a gente está falando de fintech, é muito claro que o usuário ele entende a dor que ele tem quando ele vai num banco tradicional, que é muito mais burocrático, né? Então, muitas pessoas aderiram às fintechs nesse sentido por justamente ser mais fácil, e tanto que o número de desbancarizados diminuiu consideravelmente. Na área da segurança, será que falta isso, o usuário entender essa dor? Não tem dúvida, Cris. A gente trabalha, para citar um exemplo, tá? A assinatura de documento eletrônico, por exemplo. Fazem 20 anos que existe o certificado digital, né? Que é vamos lá, o certificado digital, ele... Me perdoem aqui os mais técnicos, né? Eu vou chamar de uma caneta digital, né? Uma caneta digital que assina documentos. Ele faz algumas outras coisas além da assinatura, mas aqui eu estou utilizando ele como assinatura, né? Sim. Gente, faz 20 anos e ainda tem muita dúvida a respeito do assunto, o que é uma assinatura eletrônica simples, sem certificado digital, quando que eu preciso usar um certificado digital para assinar um documento e assim por diante. Ou até pessoas que ainda, gente, preferem não aceitar a assinatura de documento, né? De documento eletrônico. Então, mas isso passa, não tem jeito. As coisas têm um tempo de amadurecimento, tem um tempo de aculturamento. Sim. Então, na parte de segurança, eu vejo a mesma coisa. Mas eu quero fazer uma provocação aqui para os nossos telespectadores, de enxergar também sobre um outro ângulo, tá? Que a gente conversa bastante sobre isso lá na SafeWeb, tá? Que é olhar... Hoje em dia, todo mundo olha muito para a segurança de barreira, tá? E a gente... Aqui o Daniel comentou sobre o desenvolvimento de sistemas seguros. Isso é um negócio, uma visão muito legal, muito interessante, tá? Que eventualmente, mesmo que tu tenha um dado roubado, por exemplo, vou usar o termo roubado, tá? Se esse dado ele tiver suficientemente ofuscado dentro da base de dados lá que foi raptada, Sim, não tem muita utilidade. Não tem utilidade nenhuma. Sim. Né? Legal, eu tenho um backup aqui dessa minha base de dados, tranquilo, eu subo o meu backup e vida que segue, né? Sim. Agora, o problema é que normalmente quando acontece esses eventos, né? Tu tem ali CPFs, enfim, uma série de informações e tal, tudo expostas. Então, existe sim um aculturamento da população e existe também, tecnicamente, se dar mais valor ao desenvolvimento de soluções que são seguras. Sim. Acho que tem um ponto de limiar tecnológico que a gente está passando, né? O Daniel comentando sobre celular e... Eu vejo que a gente evoluiu bastante na assinatura eletrônica, né? Então, eu não me lembro qual foi a última vez que eu assinei um documento na próprio punho, assim, né? Então, e advogado adora papel, né? Então, então, assim, quando os advogados começaram a aderir, eu me lembro claramente, quando começou a surgir as assinaturas eletrônicas de forma mais popular... Mas em defesa da SL, ele não é o... Como é que é? Para o pessoal que não tá vendo, não está assistindo, a SL não é o escritório de advocacia padrão que o pessoal está acostumado lá. É verdade. Quem não conhece, né? É muito mais uma empresa de tecnologia jurídica do que um escritório tradicional. É verdade. Mas eu me lembro quando começou a ter a adesão das assinaturas eletrônicas, assim, um questionamento dos próprios empresários de ambiente de tecnologia perguntando, cara, me faz um parecer
fazer, se eu posso, quais documentos que eu tenho que assinar eletronicamente, quais documentos que eu tenho que assinar digitalmente, o que eu tenho que fazer. Então, assim, tu vê, mesmo no ambiente de tecnologia, né, a gente trabalha só com empresas de tecnologia, ainda existia dúvida do próprio empresário sobre a viabilidade, segurança das assinaturas eletrônicas, né? Mas isso eu vejo que mudou bastante. Muito dos últimos anos para cá. E eu acho que tem muito ainda a evoluir, principalmente com as assinaturas eletrônicas utilizando as próprias funções de verificação que os celulares têm hoje em dia. Se tu for parar para analisar as possibilidades de tu fazer uma assinatura eletrônica usando todas as configurações celulares, ela tende a ser talvez até mais segura que uma assinatura digital. Porque a assinatura digital tu só troca de mão e a pessoa consegue assinar, mas a tua cara tu não consegue trocar a cara para fazer algum tipo de assinatura eletrônica, né? Então acho que tem bastante caminho por aí para desenvolver, para ser mais natural para a população, assim, né? Eu brinco que o Brasil ele tem uma enorme vantagem de desenvolvimento tecnológico, é que o brasileiro ele é muito espiado, né? Então, assim, se a gente for analisar o sistema financeiro, o sistema de pagamentos brasileiro, o sistema financeiro nacional, é um dos mais evoluídos do mundo, justamente para tentar e impedir fraudes, né? Então, se a gente for comparar com o sistema americano, o sistema dos países europeus, cara, a gente está décadas na frente, né? A gente tem isso também na parte de segurança, Daniel? Ou tu acha que não? Na parte de certificações, tu acha que o sistema hoje que o Brasil usa é benchmark em nível mundial, assim, ou não? A gente está talvez um pouquinho atrás e por isso que a gente não tem essa cultura tão forte no Brasil. Eu diria que não está atrás, tá? Eu diria que o que a gente, enfim, o que a gente tem disponível aqui no Brasil está em igualdade com as melhores práticas mundiais, tá? O grande ponto é realmente a gente conseguir disseminar, a gente conseguir difundir isso de uma maneira que seja... Vamos lá, tem um aspecto econômico também, né? O Daniel tocou aqui no assunto da biometria, de cruzar informações e a gente conseguir ver comportamento do usuário e assim por diante. Obviamente, cada ferramenta dessa, quanto mais checks a gente coloca, mais robusta fica, mas também mais oneroso fica a solução. Então, são várias variáveis que têm que ser analisadas na hora de tu ofertar uma solução dessas, que seja segura, mas eu te diria que, respondendo mais objetivamente, a ICP Brasil, gente, ela já foi, em vários momentos, ela já foi considerada um case mundial de certificação digital e de contribuição ao modelo de segurança da informação, tá? Obviamente que certificado digital é um pedacinho, né, desse ecossistema todo de segurança. Mas eu com toda certeza eu colocaria que a gente tem todas as ferramentas disponíveis aqui no Brasil. Eu acho que em pagamentos a mesma coisa, assim, quando a gente fala de pagamentos, e até olhando até pela infraestrutura de tecnologia, como eu falei, por exemplo, pagamentos hoje no Brasil, quando a gente fala de pagamentos com cartão, enfim, a gente fala de EMV, que é essa tecnologia que é mundial, então não tem diferença, é a mesma coisa que a gente está falando. E a gente, acho que tem um exemplo do Pix também, que é um exemplo emblemático, né? Pelo que movimenta e pela penetração que tem no mercado e nas pessoas agora. E também uma tecnologia que está sendo exportada, né, começa a ser avaliada por outros países e que, enfim, tem muita chance de ser adotada por outros países também, se não ipsis literis, como foi desenvolvido aqui no Brasil, mas no mínimo como inspiração em relação ao modelo, em relação a como o Pix foi estruturado, né? Perfeito. E a gente vê, né? A gente tem essa ideia que muitas vezes o regulador ele impede a inovação, né? Mas a gente está falando aqui de 2 mercados regulados por reguladores que fizeram o que a gente chama de inovação regulamentada, né? Tu traz normas que possibilitam a inovação em determinadas áreas, né? Tanto na parte de certificação quanto na parte de pagamentos, assim, né? Para a gente chegar aos nossos finalmente aqui, né, Cris, para liberar nossos convidados que estão com as agendas super lotadas aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta para vocês, tá? E aqui a Cris não sabe dessa pergunta, veio da minha cabeça porque eu estou muito curioso e eu quero entender esse lado de vocês. O Banco Central ele vem trabalhando com testes agora sobre o real digital, né? E para quem não conhece, o real digital é uma moeda digital sendo emitida pelo Banco Central dentro de uma blockchain
estatal, né? É a primeira blockchain estatal que a gente está tendo. E a minha visão é que isso é super importante para o mercado de tecnologia no futuro, quando a gente tem um player como o Banco Central, que já demonstrou que a implementação do Pix, né, sendo de uma forma bem estruturada, dá certo. Tu trazendo uma blockchain estatal, tu consegue possibilitar de ter uma plataforma para plugar com outras blockchains, né? E isso, para mim, eu acho que se bem utilizado pelo mercado, trabalhando com Open Finance, trabalhando com Open Banking, essa conjunção de ingredientes, a gente está pelo um limiar de talvez o Brasil ser um país que vai fazer uma implementação de blockchain para estruturas de certificação de transações e estruturas de pagamento muito robustas, assim, se os astros se alinharem, né? Vocês têm essa impressão ou eu estou também viajando a maionese aqui? Acho que é uma discussão super interessante também. Acho que não dá para fazer não rápido agora aqui. Mas, e até tem uma questão até meio ideológica aqui, né? Quando a gente fala desses modelos de blockchain e tal. Eu, pessoalmente, também sou mais adepto das CDBCs lá, Central Bank Digital Currency, né? Que são essas moedas digitais reguladas, criadas por bancos centrais, do que modelos completamente anárquicos, etc. Porque a gente, historicamente, consegue entender o que um regulador consegue fazer num ecossistema. Então, né, tem muita gente que tem medo do regulador ou tem uma certa aversão ao regulador, como se o regulador fosse chato, atrapalhasse a inovação, etc. A gente tem uma visão em relação ao regulador. E aí, quando eu falo regulador, por exemplo, quando se fala as bandeiras de cartão de crédito, elas, de certa forma, são reguladores de um ecossistema, elas mantêm as regras, etc. No Brasil, a gente tem o Banco Central, que é uma entidade muito séria. Assim, a gente tem um relacionamento com o Banco Central. E, assim, sim, eles são criteriosos, eles demandam, eles, né, incomodam. Mas, assim, eles incomodam para o bem, né? Eles querem manter o sistema financeiro saudável, eles querem que as coisas sejam feitas de forma idônea, que sejam feitas de forma séria. Então, a gente tem uma visão muito positiva em relação ao Banco Central. Acho que a gente tem sorte no Brasil de ter um Banco Central, né, forte, bem estruturado, etc. Mas, assim, essa visão de ter uma moeda digital, entre aspas, regulada pelo Banco Central, mas no mínimo que as regras são claras e que são auditadas, etc., a mim me agrada muito, né? E, assim, e agora também, não sei se você sabe, mas a Sinqia, por exemplo, faz parte do consórcio lá, é uma das empresas que faz parte do consórcio do Real Digital, né? Que a gente está testando junto com o Banco Central e outros participantes também. Legal. Eu tenho uma visão bem parecida, gente, tá? Eu acho que, assim, toda adesão a uma tecnologia, um processo, um método novo, tudo que tu conseguir remeter um nível maior de confiança é muito importante, acelera o processo de adesão, né? E não tem dúvida que o governo participando, seja através do Banco Central, seja através, né? Isso remete confiança. Sim. Né? Então, e a figura do órgão regulador também, gente, é fundamental ter um órgão regulador, entendeu? Sim. Porque isso o pessoal confunde muitas vezes com liberdade econômica, enfim, aí a gente entra um pouco com outros vieses aqui. Sim. Mas a presença de um órgão regulador forte, isso é fundamental para a organização dos negócios. Né? Agora, de que forma que ele vai arbitrar depois o jogo? Bom, aí pode ser um pouco mais invasivo, um pouco menos, né? Pode interferir mais nos negócios da iniciativa privada ou um pouco menos, mas o fato de ter um órgão regulador dando as regras do jogo e mostrando como esse jogo vai ser jogado, isso eu vejo como fundamental. E sim, pode colocar o Brasil, a gente tem potencial de ter um pioneirismo forte e uma projeção muito grande depois para frente. Perfeito. Lion, posso fazer uma última pergunta? Claro. Eu sei que a gente precisa liberar, mas queria retomar um pouquinho aqui o nosso início da conversa, que a gente falou de M&A, falou de investimentos, falamos sobre 2024. Então, para quem está nos ouvindo e quer captar um investimento, quais são as dicas de vocês? Bom, acho que a primeira coisa é ter uma operação produto legal, bom. Um produto bom. Então, e acho que tem investidor que olha para outras coisas, mas eu posso dizer, no nosso caso, sim, acho que tem alguma coisa, se tem uma empresa de pagamentos, né, que, enfim, relacionada
a pagamentos ou as tecnologias que a gente está trabalhando na Evertec mais Sync. Enfim, uma empresa que está gerando receita, que tem usuários, que está crescendo. Acho que isso é uma coisa, é o que faz o investidor se interessar, né? Assim, primariamente. Tem outros tipos de investimento e outras teses, né? Mas olhando para o nosso negócio, assim, isso é o que faz o que faz o investidor se interessar. Aí o caminho, assim, aí tem muitos caminhos, tem muitas possibilidades, mas acho que a primeira coisa é isso, é ter um produto que está crescendo e onde o capital pode ajudar a crescer mais rápido. Perfeito. É isso aí. Enfim, eu acrescentaria em relação ao que o Daniel falou, a questão do time, tá, gente? Uhum. É cada vez mais importante. Eu já tive, assim, já surgiram ali na Safe ideias fantásticas, maravilhosas, que a gente tentou criar produtos, serviços, até criar novas unidades de negócio, mas que algumas vezes, por falta de pessoas que pudessem tocar aquela iniciativa, as coisas não foram para frente. E algumas outras vezes, ideias até não tão incríveis, né? Fazer uma brincadeira aqui, como, por exemplo, um meio de pagamento. Não, meio de pagamento é uma ideia incrível. Mas que a gente conseguiu alocar um time legal e focado e dedicado no negócio. Então, gente, assim, ó, pessoas é o que realmente faz a diferença. Legal. Eu concordo, só para parecer que eu não falei, mas eu concordo com o meu xará. Então, vamos chegando ao final aqui de mais um episódio, né, Cris? Um baita episódio, assim. Eu acho que são raras as oportunidades que a gente tem como juntar duas figuras super simpáticas e profissionais extremamente competentes em um mesmo ambiente, assim, para trocar uma ideia com a gente, né? Então, falar com dois nomes muito bonitos, né? Fantástico. Então, pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês, conseguir vir aqui nos visitar, gravar, compartilhar o conhecimento de vocês. Deixa aberto aí os recadinhos finais, então quem quiser conhecer mais a SafeWeb, quem quiser conhecer mais a Evertec Brasil, o PaySmart, as iniciativas, deixo aí o espaço para vocês. Muito obrigado pela disponibilidade, gente. Muito bom. Agradecer o convite para participar. Experiência muito boa. Bater um papo aqui com o meu xará também, né? E, gente, quem tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a SafeWeb, podem entrar no site lá, safeweb.com.br. Tem basicamente todo o nosso portfólio lá e tudo que a gente pode oferecer de soluções. Obrigado, gente. Obrigado aí, Lion, mais uma vez. É um prazer também estar aqui. Prazer, Dani. Prazer conhecê-lo ao vivo aí. E a gente também fica à disposição para os próximos papos e também são muitas empresas para falar agora, para dar a lista do site, mas eu vou falar Sinqia, então, que escreve com SINQIA, sinqia.com.br, que é a nossa, né, o novo membro da família aí. A gente está muito feliz com essa aquisição e fusão das operações aí, então fica também a dica para conhecer um pouco do portfólio da Sinqia e várias coisas legais que a gente vai estar fazendo e que vai fazer daqui para frente. Maravilha. Então tá, pessoal. Então chegamos aqui ao final de mais um episódio de Startup Life. Espero que vocês tenham gostado e nos ouvimos no próximo episódio, né, Cris? Até lá!